Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença do professor Piero Sbragia, que é, além de ser professor da área de jornalismo, é o nosso mestrando na área de educação, arte e história da cultura. Mas é sempre bom receber aqui um mackenzista, né? Professor, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Hoje nós vamos discutir sobre a relação entre documentário e realidade, que são relações, me parecem, bastante perigosas. Professor, qual é essa relação entre documentário e realidade, né? Tendo em vista que o senhor é um documentarista? Olha, é uma relação próxima e ao mesmo tempo distante, né? O documentarista ele se propõe a investigar o mundo real, eu costumo colocar dessa maneira. E, ao mesmo tempo, a realidade ela pode se tornar também uma inimiga no sentido de que os nossos sentimentos, as nossas sensações sempre vão imprimir um recorte da realidade. Então, a gente buscar a realidade pensando naquele conceito de verdade é quase que uma utopia, né? O documentarista ele ainda é tido, né, como o guardião da realidade, né, como aquele último degrau ali do cinema em que o filme se aproxima muito mais da realidade, só que, na verdade, a gente tem visto cada vez mais no cinema documentário filmes que se propõem a criar um dispositivo, muitas vezes, que foge dessa realidade, né? Então, o senhor teria algum exemplo, só para a gente poder plasmar? Nós temos pensando no Brasil um exemplo bem atual, que é o cineasta Carl Guimarães, que é um artista plástico de formação, que passa a se dedicar agora, no século XXI, à produção de documentários. Talvez um que eu gosto de destacar é o Andarilho, que é um filme que mostra 3 andarilhos numa estrada bem no interior de Minas, e é um filme completamente surreal, com imagens fragmentadas, que não tem um eixo narrativo muito claro, e um documentarista fora do Brasil que eu gosto muito é o Werner Herzog, né, que tem um trabalho pautado justamente, inclusive num filme clássico dele, o Fata Morgana, que é um filme dos anos 70, que discute a guerra, só que é um filme que não tem narração, é um filme que tem imagens desconexas, é um filme ao mesmo tempo que é real, ele também é distante da realidade, né? Nesse aspecto, professor, você acha então que esses dois documentaristas e também cineastas, no caso do Herzog, eles, ao mostrar as imagens, eles possibilitam uma interpretação do espectador, ou seja, o espectador que vai, digamos assim, trazer à tona, trazer à baila, trazer à superfície o significado do que é o real, né? Porque me parece que muitas das vezes se há essa ideia de realidade como algo substancial, como essência, e na verdade não é, né? Sim, exatamente, com certeza. Se a gente for pensar e tentar entender o cinema de ficção, principalmente de Hollywood nos últimos 10 anos, no início do século XXI, a gente tem visto cada vez mais uma crescente dos disaster movies, né, dos filmes de destruição. A gente pega recentemente agora, este ano, Godzilla, o próprio filme do Super-Homem, o novo filme no finzinho do ano passado. Então são filmes que, de certa maneira, precisam destruir a realidade. E se a gente for pensar isso no documentário, tem sido cada vez mais crescente também esse anseio do cineasta em não apresentar uma fórmula para a pessoa que estiver assistindo o filme. Então, cada pessoa, independentemente do país onde ela estiver, da língua que ela fala, ela vai construir, vai criar a realidade dela a partir daquele dispositivo que ela vê ali, que é o filme. Então, isso é muito interessante, porque, de certa maneira, ajuda a universalizar maior a obra fílmica, né? Então, um documentarista que se propõe a criar algo muito pessoal, no sentido daqueles filmes subjetivos, né, que tradicionalmente fizeram história no Brasil, principalmente, esse tipo de filme ele não tem encontrado mais um grande público, porque justamente o público ele espera essa imagem fragmentada, ele espera receber algo desconstruído para ele construir a realidade. Né? Hoje a audiência é assim, né? As pessoas já determinam o que elas ouvem no dispositivo de MP3 delas, elas escolhem as notícias que elas leem na internet, então elas também querem escolher a narrativa do filme que elas estão assistindo. Então, mas me parece, porque quando nós falamos de realidade está sempre num plano objetivo, né? Num plano universalizante. Por isso essa ideia do real como sendo ou como tendo uma essência. Se eu entendi o que o senhor falou, na realidade,
Ou, na verdade, o real, então, ele se transforma em puro subjetivismo, né? A partir do momento em que eu interpreto aquilo que está sendo me dado através de determinados dispositivos, o que é o real para mim, ou seja, o real para o espectador. Não se cria uma tremenda confusão, professor? A princípio sim. É o que eu gosto de usar um outro termo também do cinema, é o efeito Rashomon, lembrando do filme clássico do Akira Kurosawa, lá dos anos 50. O que acontece? Eu imagino, né, pela minha experiência, não só como jornalista, mas também como documentarista, de que há várias realidades, né? Eu não trabalho com uma verdade absoluta. Né? Então, a partir do momento que há várias realidades, né, se a gente for pensar em diferentes pessoas contando a mesma história, essa contação de histórias ela não vai ser única. Então isso prova, na verdade, a pluralidade do ser humano. E é interessante, cada vez mais, a importância que as sensações, que a educação para o sensível tem. Então o documentarista, ele tem que estar antenado com isso. Ele não pode ser uma pessoa alienada no sentido de que ele impõe a ideia dele sobre o mundo. Na verdade, ele vai usar os sentidos dele, o sensível dele, para tentar absorver aquela realidade ou, melhor dizendo, aquele fragmento da realidade que ele percebe. E nesse aspecto, eu queria tocar aqui um pouco na tradição brasileira do documentário. O senhor podia falar um pouco dessa tradição? Falar, ou pelo menos daqueles documentaristas que você pensa que são importantes para nós aqui na instância da cultura brasileira? Olha, o primeiro nome que praticamente assim, não há quem questione, é o Eduardo Coutinho, que recentemente faleceu e ele teve até o privilégio, né, se é que isso é um privilégio, de ser lembrado na cerimônia do Oscar em 2014, este ano, por causa do falecimento. O Eduardo Coutinho, ele conseguiu criar uma carreira no documentário única no sentido de que o tipo de filme que ele se dispõe a fazer, ninguém conseguiu fazer algo parecido. Primeiro porque ele mergulha na própria história, na própria realidade dele enquanto cineasta. Então o filme clássico dele, O Cabra Marcado para Morrer, que foi relançado recentemente em DVD, ele explora muito isso. É um filme que começa como um filme de ficção, aí quando surge o golpe em 64, por causa da ditadura, ele para o filme, e ele retoma esse filme 20 anos depois, já nos anos 80, no fim da ditadura, e aí ele decide transformar o que era uma ficção em documentário. E a partir disso ele passa a avaliar o material bruto que ele tinha, então ele passa a ter uma preocupação com a análise, com a reflexão sobre o ato de fazer cinema. E isso é muito importante. E a partir do Cabra Marcado para Morrer, que é de 80... Isso é importante por quê? Porque ele cria no documentarista, principalmente brasileiro, uma preocupação etnográfica enquanto cineasta. Então o Coutinho ele passa a desenvolver o que os críticos chamam de cinema de conversa, mas não é aquele cinema de conversa, aquele talking head americano que a gente está acostumado a observar. O cinema de conversa do Coutinho é um cinema de ouvir. Ele consegue interagir e ouvir as pessoas de uma maneira única. Então ele produz aí, entre os anos 90 e os anos 2000, uma série de filmes como Edifício Master, O Fim do Princípio. São filmes que criam, recentemente, um filme chamado As Canções, que é muito bonito. Ele pede para as pessoas falarem das músicas. Cantarem um pouco. Isso, depois elas cantam. Então são filmes interessantes porque, de certa maneira, ele mostra o olhar dele sobre aquelas pessoas. E é sempre muito difícil, porque o documentarista ele tende a observar o mundo. É aquele olhar para a janela, né, de fora da janela. E o Coutinho ele é um documentarista que se debruça sobre o humano, sobre o ser humano. E isso é muito interessante. E além do Eduardo Coutinho... Parece um reconhecimento do humano, né? Sim. Pelo menos das canções, me passa muito isso. O Coutinho valoriza muito esse lado humano, né, o lado do sensível. Ele dá muito valor ele não está preocupado com trilha sonora, ele não está preocupado com uma fotografia primorosa, ele está preocupado sim com que aquela pessoa se sinta à vontade. Mesmo sabendo que na frente das câmeras, né, é difícil a gente extrair muitas vezes, não, mas a pessoa foi honesta, foi sincera. É difícil saber, porque quando tem uma câmera na frente da gente, a gente sempre tende a se posicionar como um ator. Mas mesmo sabendo disso, ele tem essa preocupação.
Ele quer que a pessoa se sinta à vontade. Ele quer que a pessoa fique ali como se ela estivesse na casa dela. E isso é importante. E um outro documentarista que eu já citei, que eu gosto de destacar, é o Carl Guimarães, já agora no século XXI, que tem um trabalho também preocupado com o humano e, ao mesmo tempo, também preocupado em desconstruir a realidade. Então ele cria uma poesia em forma de filme, que é um filme chamado Acidente, que é muito interessante, é um filme já de 5, 6 anos atrás, que ele decide criar um poema a partir do nome de cidades mineiras, né, do estado de Minas Gerais. Então ele mostra pequenos fragmentos de 2 minutos, imagens com depoimentos ou não dessas cidades, e aí com o nome das cidades, durante o filme, esses nomes vão formando estrofes, frases, e ao fim ele mostra um poema construído apenas a partir dos nomes de cidades mineiras. Isso é fantástico. Né? É ele desconstruir aquilo que é real, é desconstruir a realidade, para criar, a partir disso, uma nova realidade que pode ser interpretada de várias maneiras. Né? Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco dos seus projetos aí de documentário, né? Mas eu queria que você falasse desses projetos no próximo bloco. E você continue aqui com a gente no Café Pensamento. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento, hoje com a presença do professor Piero Sbragia, que está falando para nós da relação entre realidade e documentário. Professor, no bloco anterior, nós falamos sobre justamente essa relação da realidade, do documentário, e seguimos uma linha aí do pensamento do documentarista brasileiro, né, com Eduardo Coutinho. Mas agora eu queria que o senhor falasse dos seus projetos, né? Quais são os seus projetos aí na área do documentário? Olha, projetos a gente sempre tem bastante, né? Mas o primeiro projeto que eu consegui executar, inicialmente como um trabalho de conclusão, quando eu me especializei em cinema, eu estudei cinema e fui orientado pelo Eduardo Scorel, que também é documentarista e no campo da ficção ele foi o montador dos principais filmes do Glauber Rocha, né, Terra em Transe, Deus e o Diabo na Terra do Sol. E o Eduardo Scorel brincava com a gente que ele tinha algumas obstruções. Então ele falava, não façam filmes assim, assim, assado. E eu decidi fazer um tipo de filme que estaria nessas obstruções. Né? Eu me propus a criar um documentário sobre criadores de saci. Quando eu passei essa ideia para ele, ele falou, mas você está maluco? Como que é uma ficção? Eu falei, não, é um documentário. Pô, mas existe esse tipo de gente? Eu falei, existe. Eu trabalhei durante muito tempo no interior de São Paulo, como repórter e âncora, e eu tive contato com personagens únicos, né? E eu me aproximei bastante dessas pessoas que, a princípio, eu achei que eram malucos, né? Pô, um cara que cria saci só pode ser maluco. E eu passei a perceber No mínimo, maluco. No mínimo, né? E eu passei a perceber que, na verdade, de maluco eles não tinham nada, né? Eles tinham, sim, um trabalho muito sério de resgate de alguns valores da nossa cultura, do nosso folclore. E quando eu me propus a criar um documentário sobre os criadores de saci, a princípio seria um documentário mais quadrado no formato. Eu queria mostrar onde era a sede da Associação Nacional dos Criadores de Saci, que fica no interior de São Paulo, aqui em Botucatu. Eu queria mostrar como esses personagens viviam. Então, são engenheiros, advogados, enfim, jornalistas, pessoas que têm profissões que lidam com a realidade de uma maneira e, ao mesmo tempo, eles também criam saci. Acontece que, durante a realização do filme, eu acabei tomando um caminho mais subjetivo também.
porque eu passei a identificar neles, né, um recorte diferente da realidade. E eles são pessoas riquíssimas, assim, né? O Zé Eduardo Guimarães, o irmão dele, o Zé Osvaldo, a mãe dos dois, a Dona Teresa, o violeiro Paulo Freire. Então, essas pessoas, elas passaram a passar um outro sentido ao filme, né? O filme ele ganhou uma nova conotação. E quando eu finalizei o filme já editado, eu olhava para aquele material e eu conseguia, cada vez que eu vejo o filme, eu interpreto de uma maneira diferente. Então, o meu primeiro documentário foi, de certa maneira, complicado nesse sentido, porque criar um documentário sobre criadores de Saci é talvez um devaneio, né, para usar a palavra do Eduardo Escorel. Mas eu gostei do resultado, ele foi selecionado para um festival, para a Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, né, e que é uma conquista muito grande, porque a gente sabe das dificuldades em se fazer cinema no Brasil. Esse filme eu fiz basicamente com recurso próprio, né? Eu gravei em 6 cidades diferentes, além de Botucatu, eu gravei aqui em São Paulo, gravei em Campinas, gravei em Minas Gerais, tem uma cena na Chapada Diamantina, na Bahia. Então eu tentei colocar para as pessoas uma imagem diferenciada do Saci, né? O Saci não aparece no filme e todo mundo me pergunta, vai ter o Saci? E na verdade eu trabalho com elementos que são relacionados ao Saci, e cada pessoa que assiste cria o próprio Saci. Tá. Então o título, né, Descobrir Criadores de Saci, ou Os Criadores de Saci, é justamente por causa disso. Você vai criar o seu Saci a partir do filme. E o que é criar Saci? Olha, você tem 2 tipos, né, para usar um termo que o Zé Osvaldo, que é o presidente da associação, gosta de dizer, mas você tem 2 tipos de criadores de Saci. Aquele criador que alimenta o animal, que tem a preocupação de ambientar ele na mata, e você tem o criador de Saci que trabalha com o imaginário, que está preocupado em passar as histórias do Saci para as pessoas. Porque algo que sempre me incomodou é a imagem já determinada de alguns elementos, né? Hoje a gente tem isso muito forte, né, com essa cultura toda da internet, celular, tablet. Então, se você pergunta para uma criança o que é o Saci, normalmente ela vai ter aquela imagem estereotipada, quase sempre do sítio do Pica-Pau Amarelo. E as pessoas esquecem muitas vezes que o Saci ele surge com os índios primeiro, no século XVI. O Saci era uma ave. É muito diferente dessa imagem que a gente tem do Saci com uma perna só. O Saci, ele sempre foi um trickster, né? Ele sempre foi um parente distante do duende, né? Um cara que pratica a traquinagem, né? Que gosta de pregar uma peça nas pessoas. Agora, existem vários Sacis, né, no universo imaginário e cultural do Brasil. E a minha preocupação no filme era essa, era mostrar que a gente pode criar Saci da nossa maneira, o nosso Saci. O meu Saci, Piero, vai ser diferente do seu Saci, Paulo, se um dia você resolver se tornar criador de Saci, né? Tá, e é uma forma também de trabalhar justamente a questão do imaginário, Sim. né? Da questão do imaginário e de novas formas significativas Sim. para a pessoa, né? Professor, eu queria que o senhor falasse agora um pouco, voltando talvez ao primeiro bloco, a respeito de qual é o seu posicionamento em relação, né, ao documentário e ao cinema, tendo em vista que o documentário tem sempre uma proposta aparentemente com o real e o cinema não, com o ficcional, né? Mas me parece que cada vez mais documentário e cinema estão perdendo muitas fronteiras, né? Como é que o senhor vê isso? Olha, eu vejo com uma certa preocupação, confesso, porque se a gente for pensar nos prêmios da Academia, no Oscar, né, como o mainstream assim, do cinema, a nível comercial pelo menos, a gente percebe que pela primeira vez todos os filmes indicados à categoria de melhor filme, eles eram baseados em fatos reais. E esse baseados em fatos reais no cinema de ficção me incomoda demais. Porque baseado em fatos reais, ele pode passar a impressão de que aquilo é realidade. E o leigo, né, 80% do público que vai no cinema, ele enxerga aquilo como a realidade. Ele não lembra que o cinema é uma ilusão, que aquilo é um faz de conta. E ao mesmo tempo, a gente tem o documentário indo na contracorrente, o documentário cada vez mais abstrato, o documentário cada vez mais subjetivo, cada vez mais fragmentado. Então eu vejo do lado da ficção uma certa ditadura, entre aspas, do mundo real, né? Então a gente tem filmes inspirados em personagens reais, com muito mais frequência.
a gente tem filmes inspirados em episódios reais, até mesmo no cinema europeu, que não costumava fazer esse tipo de filme. A gente pega o cinema francês, tem tido muito isso recentemente, e o documentário indo na contramão. Então eu percebo que a gente talvez esteja, pensando já na pós-modernidade, numa época em que esteja havendo uma convergência. Né? A ficção querendo se tornar um documentário, o documentário querendo se tornar uma ficção. Eu acho preocupante no sentido de que o cinema ele pode perder aquela alegoria que ele sempre teve de ilusão. Né? E eu me preocupo na maneira como isso é colocado para as pessoas. Então eu assisti recentemente um filme nacional que eu, a princípio, gostei, que é o Getúlio, mas ele tem lá inspirado em fatos reais. Eu acho que aquilo ele pode causar uma certa impressão, pô, mas é um documentário isso? Não é? Será que isso aconteceu? Será que não aconteceu? Eu gosto de brincar que o inspirado, baseado em fatos reais, não deveria existir. E só como curiosidade, no fim do meu filme, Descobrir os Criadores de Saci, eu coloquei uma frase assim, inspirado na vida real. Porque todo filme ele é inspirado na vida real, mas nunca baseado em fatos reais. Né? Eu tenho preocupação com esse baseado em fatos reais. Parece que aquilo é um documento único e exclusivo da verdade. Eu vi no cinema, não está lá no filme. Né? Isso é a verdade. E a gente sabe, na verdade, que não é. Mas você não pensa que de certo modo, na questão cinematográfica, que o fundamento disso, digamos assim, é uma questão mercadológica, no sentido de, olha, cada vez mais nós temos uma mentalidade pragmática e utilitária, diferentemente que você estava falando, né, do ficcional, que você falou, acabou de dizer do seu documentário, né, de trabalhar, ou seja, exige, ou seja, quando eu estou falando de ficção, estou falando de imaginário. Se estou falando de imaginário, isso faz com que haja a necessidade de um processo de reflexão, né? Reflexão que leve à criação de novos significados. Se nós estamos vivendo um momento cada vez mais utilitário e pragmático, as pessoas não querem isso. Né? As pessoas querem, se é baseado em fatos reais, tudo bem, isso é realidade, isso já é assim, já está formatado, então, legal. E me parece então que o cinema, quer dizer, que a indústria cinematográfica compreendeu isso e tá indo nessa, falando de maneira coloquial, nessa pegada de já dar realmente tudo pronto para o espectador. E aí me parece que o documentário está indo pelo um viés ao oposto, né? É preciso trabalhar o imaginário. Como é que você vê isso? Eu concordo. Realmente é curioso, a gente pega um filme chamado O Artista, que é um filme feito fora dos Estados Unidos, porém feito sobre encomenda para a indústria hollywoodiana, que é um filme mudo, que vai ter um diálogo ali no fim, mas é um filme que ele propõe uma pseudo-reflexão no sentido de que você assiste aquele filme e você pensa, filme bacana, é um filme artístico, mas na verdade não é. É Hollywood falando de Hollywood, né? É o cinema falando dele mesmo. E interessante que a gente pega o trabalho, por exemplo, do Godard, que é um cineasta cada vez mais jovem, quanto mais velho ele fica, mais jovem ele é. E o último filme dele, pela primeira vez na vida, ele recebeu um prêmio em Cannes agora, esse fim de semana. É um filme que, traduzindo ao português aí, é Adeus à Linguagem. Que dividiu o prêmio com um jovem cineasta. Com um jovem cineasta. Anos, que esqueci o nome agora. É um filme em 3D. Então, o Godard é um cara que tem mais de 80 anos, né, que eu não preciso nem falar dele, né, e é um cara que ele sempre desconstruiu a linguagem narrativa do cinema. E Hollywood bebe muito nele, Tarantino principalmente. Né, essa linguagem videoclipada norte-americana, ela vem do Godard, ela vem do Truffaut. E o Godard hoje, ele está na frente, ele está preocupado justamente com a desconstrução. Até porque, pelo título, né, ele está propondo uma nova linguagem. E qual é essa nova linguagem? Eu acho que pensando em ficção e documentário como gêneros diferenciados, eu acho que talvez o documentário hoje esteja muito mais próximo do público. E aí talvez por isso cada vez mais documentários chegam aos cinemas, e principalmente no Brasil, e isso é muito positivo. Apesar de eu ainda achar que a gente está restrito aí aos grandes distribuidores, que no Brasil são poucos, né? Mas se a gente for pensar que um documentário como Helena, por exemplo, ficou 10 meses em cartaz no ano passado, voltou aos cinemas há pouco tempo,
foi lançado recentemente em DVD e teve um sucesso de público muito grande. Temos recentemente o caso do documentário sobre o Raul Seixas, né? Então isso é muito bacana, porque as pessoas não estão mais interessadas, talvez, em um filme de ficção sobre o Raul Seixas, né? Nós tivemos o caso recentemente do filme de ficção sobre o Lula, que foi um fiasco de público, porque as pessoas não estão mais preocupadas em ter aquela ditadura da linguagem, né? Elas querem criar a linguagem delas, né? E é interessante porque nessas figuras, eu dei o caso do Lula e do Raul Seixas, são figuras, o Lula ainda está vivo, né? Mas o Raul Seixas também é contemporâneo ao Lula, digamos assim. Então as pessoas sabem quem eles são, as pessoas viveram com eles, né? Então é muito mais interessante elas assistirem um documentário que desconstrói o mito, desconstrói a pessoa atrás deles. Tivemos o caso recentemente de um documentário chamado Memórias de Salinger, que se propõe a desconstruir o J.D. Salinger, que é o grande autor de um livro só, né, O Apanhador no Campo dos Centeios. E é um documentário, apesar de ser americano, apesar de ser mais tradicional, ele é um documentário que se propõe a desconstruir. Quem é esse maluco, né, que escreve um livro que é sucesso no mundo inteiro, que incomoda muita gente, depois ele some, não escreve mais livro nenhum e tudo mais, né? Então eu acho que o documentário está muito mais próximo do grande público, né, tanto comercial quanto artístico, porque ele justamente se propõe a desconstruir o real, enquanto que a ficção cada vez mais vai por outro caminho. Professor, muito obrigado pela sua entrevista, né? Eu que agradeço. E eu quero agradecer vocês que têm nos acompanhado e até o próximo Café Pensamento. O Sinal da TV Digital já está no ar aqui na casa da família Souza. E o melhor é que eles não precisam pagar assinatura para ver. Só que ainda não viram. Como tá a imagem da TV? Ih, cheia de chuvisco. Fantasma. Vocês topam fazer um teste para ver a imagem digital? Claro, vamos lá. É muito simples. É só instalar uma antena de OHF, conversor digital e vejam só a qualidade de imagem e som. Uau! Foi tão fácil pegar. Sinal da TV Digital. É pra você. É de graça. É bom de ver.